A gente vai estar inserindo essas perguntas ao longo do papo, no momento que for mais interessante, conveniente para a entrevista. A gente vai costurando as perguntas de vocês dentro dessa entrevista em tempo real. Eu vou passar aqui a palavra para a Natália Viana, que vai conduzir o papo hoje. Obrigada. Olá, boa tarde. Eba, adoro quando responde. Casa cheia no meio de um feriado nos deixa extremamente felizes e demonstra que o assunto é um assunto importante que todo mundo quer, né? Todo mundo quer discutir. A Venezuela enfim, a cobertura da Venezuela, que é o principal tema aqui, ela é polêmica, há várias discussões, vários ângulos a serem abordados, e a gente acabou selecionando para participar da conversa 2 jornalistas íntegros, muito bons, que recentemente estiveram na Venezuela, e por isso também a gente chamou de Venezuela Sem Fake News. Acho que o público, em geral, tem dificuldade de compreender como são feitas, como são fabricadas as notícias, então eu vou pedir para eles refletirem bastante sobre isso e contarem bastante como é uma pessoa ir para a Venezuela e contar o que está acontecendo ali. Um país numa situação extremamente complexa, realidade muito diferente do Brasil. E, claro, a conversa pública também é uma oportunidade de vocês perguntarem, fazerem perguntas para eles, né? Eu tenho aqui do meu lado a Marcília Gombata, que é repórter de internacional do Valor Econômico. Trabalhou em veículos como o Jornal do Brasil, IG, Carta Capital, Estadão. Fez cobertura em países como Haiti, Israel, El Salvador e Venezuela. Ela é doutoranda no Departamento de Ciência Política da USP, onde estuda política e democracia na Venezuela. Do lado dela está o Ian Boechat, segunda vez que Ian vem para a Casa Pública. Ele é jornalista com 20 anos de carreira, atuando nos principais veículos brasileiros como GQ Brasil, Marie Claire, sites como IG, UOL, Deutsche Welle Brasil e TV Bandeirantes. Durante essas 2 décadas, ele foi repórter de economia, política e cobriu conflitos em países como Afeganistão, Tunísia, Líbano, Egito, Palestina, Síria, República Democrática do Congo, Ucrânia, Iraque e Venezuela. Ele acabou de voltar da Venezuela e já está querendo ir para lá de novo, vai antes do final deste mês. Eu vou fazer a primeira pergunta para o Ian, mas antes disso eu queria dar um recado. A agência pública está com a sua 3ª edição de financiamento coletivo, crowdfunding aberta. Queria pedir para vocês que apoiam o nosso trabalho, que apoiem esse crowdfunding. O nosso projeto se chama Reportagem Pública. Todo mundo que doar para o crowdfunding pode eleger todo mês quais são as investigações que a gente deve fazer. Então, se você doa 20, 30, 40 reais, você todo mês recebe no seu e-mail 3 opções de pauta, 3 opções de investigação, e as mais votadas são realizadas pela nossa equipe. Quem puder colaborar, o site é catarse.me/reportagem pública 2017. Ian, eu queria começar falando da capa da época da semana passada, que foi feita por você, e cuja manchete era "A ditadura agoniza". A gente sabe que nem sempre é o repórter que escolhe a manchete, né? Eu queria saber se você concorda com essa manchete, se você concorda que a Venezuela é uma ditadura e se você concorda que ela agoniza. Eu acho o termo um pouco forte, a ditadura agoniza. Acho que entre um Estado democrático e uma ditadura tem uma vasta área cinzenta em que vários estados estão colocados. Acho que é difícil classificar a Venezuela como uma ditadura plena ou uma ditadura clássica. De certa forma, ainda há liberdade de expressão na Venezuela. Existem jornais opositores que continuam fazendo quase um jornalismo político opositor, não muito comprometido com a verdade, às vezes, lá. Por outro lado, você tem um processo de cerceamento dos veículos de comunicação que são opositores ao governo, muito forte. Esse ano eles fecharam 50 rádios, vários jornais têm dificuldade muito grande de acessar papel de imprensa para continuar circulando. Fecharam algumas televisões estrangeiras, tiraram
dos canais de TV a cabo. Eu acho que o chavismo agoniza. Agora, classificar o chavismo como uma ditadura clássica, eu acho extremamente complicado e não sei. Com certeza, ele vem passando por um processo de vai se tornando um governo cada vez mais totalitário. Esse ano, com o fechamento do Congresso, com a Constituinte, enfim, o cerco está fechando, o Estado está cada vez mais caminhando em direção a um modelo mais totalitário. Amanhã vão ter as eleições, acho que é um ponto de inflexão também, saber como é que o CNE, enfim, como o governo vai tratar essas eleições, se elas serão realmente livres ou não, enfim. Resumindo, eu discordo da... Você tem uma classificação? É um governo... Não é um governo plenamente democrático, como a gente gostaria, de uma democracia liberal, clássica, que a gente vê. Se a gente quiser colocar... Enfim, isso é amplamente discutível também, o que é uma democracia, não. É um governo que... É um governo que caminha em direção a algo mais totalitário, a algo que seria uma ditadura. E você concorda? Eu tenho uma definição mais caretinha, posso falar? Eu acho que a Venezuela poderia ser classificada do que se chama mais na academia de democracia iliberal. Então, tem vários elementos de uma democracia, eleições, a gente não pode falar que não tem. O Maduro foi eleito, né? E tem vários outros elementos que não condizem com democracia, que estão mais pendendo para uma ditadura, que seria... tem liberdade de expressão, mas existe um cerco forte à oposição. Logo depois da Constituinte, eles voltaram a aprender... Vamos contar um pouquinho o que é a Constituinte, só para dar o contexto? Contexto? Vamos. Bom, a Assembleia Nacional, a Assembleia Constituinte, né, pressupõe uma nova redação, uma edição da Constituição. E o Maduro convocou essa Constituinte lá para maio, se eu não me... Acho que foi em maio, no Dia do Trabalhador, do Trabalho, ele anunciou. Por que foi tão polêmica essa Constituinte? O Chávez, logo que assumiu em 99, também convocou uma Constituinte. Quem rachou com o Maduro nessa época alegou que, antes dele decidir que haveria uma Constituinte, ele deveria ter consultado a população, que se chama um referendo prévio, né? Então, vocês querem que mude a Constituição? Era uma pergunta pré, assim. O Chávez fez isso em 99, ganhou, mudou a Constituição, que é a Constituição bolivariana, que é a última da Venezuela ainda em vigor. Fez isso em 2000 foi 7 ou 8, agora não me lembro, em 7, perdeu, ou seja, não fez uma nova redação da Constituição, e agora o Maduro fez isso, né? Então, essa é o ponto de por que não seria legal ou inconstitucional é essa não convocação pré, né? Então, bom, só para voltar um pouquinho e terminar esse papo de democracia e liberal, ou não, meio sexo dos anjos, né? Às vezes a gente fica eternamente nesse papo. O número de presos políticos, tudo é muito polarizado lá, né? Mas, sim, tem gente que trabalha de olho ou monitorando os presos políticos. E existiu um número de que, quando o Maduro assumiu, eram 15 presos políticos. Aí a definição de presos políticos, acho que também não convém a gente ficar aqui falando. E, em agosto, esse número era 620. E diminuiu, agora está 430, sei lá. E aí a gente põe nesse pacote estudantes, prefeitos, enfim, manifestantes. Existe é bem heterogêneo esse grupo. Então, acho que assim, não dá para falar que é ditadura. Eu fico feliz do valor não me obrigar ou não pedir para eu escrever ditadura, porque eu não concordo. Mas acho que tem vários elementos que não condizem aí com uma democracia, que está caminhando um pouco o que o Ian falou, assim. Um dos elementos é justamente o tratamento à imprensa, né, e a perseguição, né, aos jornalistas. Você passou por uma situação esse ano, né? Você foi presa. Conta pra gente o que aconteceu.
acho que fui detida, né? Vamos que preso, né? Não fiquei num quadradinho. Bom, resumindo, como 99% dos jornalistas que vão para a Venezuela, eles vão com visto ou sem visto, o brasileiro não precisa de visto para ir para a Venezuela. E você vai quando perguntam qual o motivo da visita, você fala turismo, vou visitar um amigo, enfim. E lá fui eu em maio, era Dia das Mães. E cheguei e fui bastante ingênua porque eu levei um colete, e um colete, tinha posto na mala e um capacete, porque um colega meu do Estadão tinha ido 15 dias antes assim e passou, entendeu? Eu falei, então não vai ter problema. Levei esse equipamento, o foco do valor não era protestos, porque isso as agências mandam e não é muito o foco do jornal. Mas levei porque um líder da oposição, que também interessa, né, ouvir oposição, governo e oposição, falou que só ia dar entrevista num recorrido que seria nos protestos, né? Ele queria aparecer nos protestos, tudo bem. E aí eu falei, turismo, ok. Quando minha mala passou pelo raio-x, falaram, o que é esse capacete? Aí eu falei, não, é porque... sei lá, né? Nem lembro, mas eu falei, fiquei assustada com as notícias e para se locomover na rua, aí ninguém é trouxa, né? Eles começaram a fazer um monte de perguntas, aí devassaram minha mala, acharam computador, gravador, um monte de bloquinho, coisas que jornalistas usam, né? E aí assim, um caso que eram 2 pessoas resolvendo no aeroporto, de repente havia, sei lá, 15. Inteligência, aduana, imigração, todo mundo, assim, aquele estadão, assim, aqueles burocratas todos. E aí falaram, não, você não vai entrar, você vai embora. Aí eu falei, não. Eu fiquei com medo de ser deportada, porque é uma burocracia infinita, e eu pesquiso Venezuela, eu preciso, né, assim, voltar em algum momento, fazer pesquisa de campo, não como jornalista. E para eu, que cubro muito a América Latina, é a cereja do bolo, assim, é o que a gente mais gosta de cobrir, né? Gosto muito de Argentina também, mas tenho um carinho assim por Venezuela especial. E aí eu acabei sendo inadmitida, que é uma palavra mais suave do que deportada. Fiquei 24 horas detida lá em Maiquetía, no aeroporto. Não fiquei numa salinha nem algemada, mas fiquei sempre com segurança do meu lado. Pegaram todos os meus equipamentos, esses de segurança, e também computador, celulares, tudo. Então, fiquei meio incomunicável. Nessas horas, sempre fiquei 24 horas. E eu precisava avisar, assim, mãe, não entrei, chefe, não vou dar notícias, porque... E eu não conseguia. Aí falava, não se preocupa, a gente vai comprar um cartão telefônico, você vai ligar. Falei, ótimo, né? Aí a gente foi comprar, o cara falou assim, cartão telefônico, você está louco? Mais fácil ela fazer uma ligação por telepatia. Não tem cartão telefônico há meses aqui, né? Não está na lista de prioridade de produtos que eles vão importar, porque provavelmente eles não fabricam, não sei. E nessas horas sempre aparecem uns anjos da guarda, o Ian sabe, né? Já deve ter passado várias situações de perrengue que alguém te ajuda. E aí o segurança da madrugada deixou eu usar o celular dele, eu entrei no Facebook, aí meu chefe me ligou, aí o pessoal do consulado ia me ligando, e quando amanheceu ele falou, vão me render, eu vou embora. Aí eu comecei a chorar, eu falei, eu vou ficar incomunicável de novo. Aí ele falou, não chora, calma, acho que ele não aguentava mais, né? Foi a noite dos dramas. Aí ele falou, se você quiser, eu vou ali fora. Maiquetía é tipo um Guarulhos, tipo o Galeão, assim, é bem afastado, né? Ele falou, eu vou ali, compro um celular para você, põe um pouquinho de, sei lá, dados, e você usa aqui o Wi-Fi do aeroporto, mas você não pode contar para ninguém, senão vou, sei lá, vão me matar. Não, me matar não, vou ser demitido, vão me perseguir. Falei, não, tudo bem. Aí eu dei $100, que deve ser uma fortuna, né? E ele trouxe, assim, um amigo meu brinca, falou assim, nossa, acho que ele viu aqueles $100 e falou, é hoje que eu compro a casa do vizinho. Com o valor do dinheiro. Eu acho legal essa história, porque é importante quem não é jornalista saber que se um jornalista como nós
vamos para a Venezuela, isso aconteceu comigo, aconteceu com Ian. A gente vai com a cara e com a coragem. A gente sabe que a Venezuela não está dando visto para jornalistas, então a gente vai. Você passa por uma tensão enorme, você precisa mentir, você precisa falar que você é turista. Aconteceu comigo, o Ian também passou por isso. Então, assim, o primeiro contato com o país é um contato um pouco tenso e um pouco assustador. Você disse que tem um amigo que foi preso recentemente, né? Foi semana passada, um amigo que trabalhei com ele em Mossul, suíço, ele foi para lá agora e mesma situação da gente, assim, né? Estava fazendo uma matéria e aí a Guarda Nacional, a SEBIN, o Serviço de Inteligência, prendeu ele e um amigo. Aí eles apanharam um pouco lá, mas foram liberados e foram embora. Também perderam equipamento e tal, essa coisa toda, né? Tem que ficar lá, é complicado às vezes, né? E eu queria que você falasse da matéria de capa da época. Eu vi o seu comentário no Facebook que há muito tempo que uma matéria não te tocava tanto. Você fez um grande diagnóstico sobre a situação dos hospitais, né, e da medicina na Venezuela. Conta pra gente. Eu fui fazer uma matéria para falar um pouco de como está a situação da saúde, não só a saúde pública, mas todo o sistema de saúde na Venezuela, que sofre um problema crônico de escassez de produtos, não só de medicamentos, mas de insumos hospitalares básicos, assim. E eu fiquei muito impressionado mesmo, porque as pessoas não têm acesso a coisas muito simples, assim, que a gente se acostumou a ser muito simples. Antibiótico, uma luva, gaze. Tem gente morrendo porque não consegue comprar um antibiótico que a gente consegue comprar aqui na esquina com muita facilidade. Os médicos relatando, dizendo, todo dia morre 5 aqui comigo, eu não posso fazer nada, essas pessoas aqui todas vão morrer. Pacientes com HIV que estão sem tomar antirretroviral, uma situação muito semelhante daquela da década de 80 que a gente viu muito aqui no Brasil, uma situação física muito, muito ruim, assim, né? Sarcoma de Kapoff voltando a aparecer, super magros, aquelas situações todas que a gente acostumou a ver. Eu fiquei muito impressionado porque são coisas muito simples, né? Você vê as pessoas morrerem assim por coisas muito, muito, muito simples. Falta de um medicamento qualquer, ou a incapacidade de se fazer uma cirurgia simples também. Eu fiquei bastante impressionado com o que eu vi lá. Assim. Você falou que está tendo um surto de malária, surto de doenças que estavam... O país todo vive um problema. Ele não tem dinheiro, a palavra é essa, né? Não tem moeda forte para importar tudo que ele precisa. E ele precisa importar tudo porque ele não produz nada. Então, eles não conseguiram, por exemplo, fazer a vacinação correta, né? Ou fazer uma cobertura boa de vacinação. Então, depois de 25 anos, eles tiveram um surto de difteria. Tem um surto de difteria no interior. Agora surgiu um novo surto de sarampo, também, que estava praticamente desaparecido. E a malária, como você não tem mais remédio para fazer o tratamento básico oral, que chama, né? Então, esse ano passado, eles devem ter registrado cerca de 250 mil casos, que é um recorde na história. Esse ano deve duplicar, deve chegar em 500 mil. E no interior do país, eu tive no interior, no caminho entre Caracas e Boa Vista, é uma coisa realmente impressionante. As pessoas estão... Muita gente doente nos hospitais, as pessoas morrendo, porque, como ela não faz o tratamento oral, o primeiro estágio, no segundo estágio já precisa de mais medicamento que não tem. Então, em alguns hospitais, eu entrei, não tinha nem soro. Não tem soro, não tem nada, absolutamente nada. Ou a pessoa consegue comprar ou não. E, para piorar, como não tem uma rede de traficantes de remédio no interior, que aí comercializam principalmente esse remédio da malária, que é o remédio mais cobiçado, digamos assim, né? E como não tem papel moeda também, eles não estão conseguindo imprimir moeda nova, estão comercializando em ouro agora. Está valendo de 1 a 2 gramas de ouro o tratamento básico de malária. E é uma coisa tão desejada lá que os traficantes de remédios, eles agora põem banquinhas, igual a gente vê banquinha de camelô aqui no Rio, né? No interior, eles estão botando as banquinhas no meio da rua, mas eles não colocam o remédio de malária
porque eles têm medo de serem roubados, entendeu? Então tem todo um esquema para conseguir. Você vai lá num canto, entrega a grama de ouro para o cara, ele vai, está escondido, esse remédio volta. Então. É uma situação realmente assustadora, assim, bem impressionante. No entanto, tem uma outra coisa. Eu queria só fazer observações. O Ia trouxe aqui 10 notas de 10 bolívares, que hoje em dia está valendo... Eu não sei dizer matematicamente como exprimir isso, mas 1 centavo de real são aproximadamente 100 bolívares. Então, essa de 10 é 10% de 1 centavo. Eu não sei como indivisível. é que se... Quem quiser levar de lembrança, 10% de 1 E, centavo. ao mesmo tempo, isso aqui é interessante, né? Como o desequilíbrio macroeconômico é tão grande, tão enlouquecido, que com 1 centavo de real, ou seja, 100 bolívares, você compra 100 litros de gasolina pura, sem adição de etanol, como a gente tem aqui, entende? Com $1 você compra 30 mil litros de gasolina, você enche um caminhão-tanque. Mas no interior não tem. Falando em dinheiro, eu tenho uma pergunta aqui da Anne Vigna sobre isso. Sim, não, como você trabalha para a Valor, eu sou jornalista francesa, perdão. A situação econômica, porque o Venezuela tinha dinheiro até pouco tempo, tinha petróleo, podia comprar tudo o que importava e como está agora. Nossa, mas esses estragos até sociais que a gente tem falado aqui, acho que eles são consequências desse descompasso econômico, né? Então, dessa vez, especificamente, o final feliz é que eu consegui voltar para a Venezuela e entrar com visto depois. Isso foi fim de julho, começo de agosto. E o meu foco era mais os empresários, como estava a produção do país. E fiz uma matéria relativamente grande para jornal, uma página, uma vitória super, né? Que deve ser bem 1/3 da do Ian aí na época de tamanho. Tá muito difícil. O pessoal do setor industrial, eles dizem que se há 2 anos, essa frase me marcou, ele falou, se há 2 anos você me perguntasse se a gente aguentaria nesse ritmo mais 2 anos, eu diria que não. Então, não posso te dizer quanto tempo a gente vai aguentar, porque ele usa essa expressão, a gente está operando em uma situação econômica de guerra. Tem vários problemas. Não tem divisas, dólares, para comprar matérias-primas para fabricar o que eles fabricam, né? Tem a questão dos 3 câmbios. Rapidinho, o que se fabrica? Hoje ainda? Tinha uma fabricação assim de papel, cartão, coisas básicas, né? Plástico, indústria petroquímica, um pouco. Havia uma fabricação, inclusive uma produção, não sei, de açúcar, ou mesmo de arroz, que está cada vez menor. Eles têm importado até da Colômbia arroz, né? Do Brasil. Então, assim, foi diminuindo. Isso não é uma coisa do chavismo. A indústria venezuelana foi encolhendo porque o petróleo foi ganhando um protagonismo cada vez maior na economia. Né? Isso é um processo que vem dos anos 30. A Venezuela era um grande exportador de café. A gente entrou no mercado, meio que deu uma detonada na exportação deles. Exportavam cacau também, aí o petróleo foi tomando conta. Hoje, do que a Venezuela exporta, entre 92% e 96% é petróleo. E é maravilhoso quando você tem esse cenário com barril a $100. Hoje está 40, menos, né? Porque o petróleo venezuelano ele é uma qualidade um pouco inferior, é muito pesado. Então tá assim, no sentido de produção tá ruim por vários motivos. O parque industrial diminuiu, hoje é 30% do que era em 2000 do que era em 2000. Eles operam numa capacidade, as indústrias que existem operam a 30% do que podem. Então, assim, o que sobrou está ali sobrevivendo e eles acham, a esperança deles é que mude o governo para mudar a percepção econômica, as políticas econômicas, o que também não é uma garantia total, né? Essa é a minha opinião.
Se a oposição chegar ao poder, vai ser um passe de mágica? Não vai ser. Mas a Venezuela, nessa questão econômica, eu acho que tem um ponto interessantíssimo, é que a Venezuela tem um problema de fluxo de caixa, principalmente, né? Ela não consegue gerar moeda forte para suprir a demanda interna e pagar a dívida. Ela prefere pagar a dívida externa dela, os compromissos, do que importar produtos para abastecer o mercado interno. Então, essa é uma questão super interessante de como eles decidem o que fazer com os dólares que entram, né? Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou parar de importar medicina e comida e vou dar prioridade a pagar meus compromissos de curto prazo, que eles têm feito agora. Vão pagar, se não me engano, 3,18, né? Tem para pagar até o final do ano? Eu acho que deu uma diminuída porque eles reestruturaram com a Rússia. Mas, enfim, eles têm 9 bi de reservas. Uma dívida que está em 100 e tralalá, né? 79 milhões. 69, 60 e 70 milhões de dólares. A dívida? Mas essa só de papel. Só de bônus. Só de bônus. Tem empréstimo de países. Tem um monte de outras coisas mais que vai chegar, acho que para lá de 150, se eu não me engano. É porque, ao mesmo tempo que eles estão pagando os bônus, que eles estão pagando os papéis, eles estão fazendo um default comercial. Então, eles não estão pagando as dívidas comerciais que eles têm com um monte de gente. E eles têm medo de não pagar, de fazer o default financeiro, porque 100% do petróleo deles é vendido para os Estados Unidos, para a empresa deles que eles têm lá, a Citgo. Eles não vendem para mais ninguém. 100%? Claro que não. Para onde eles vendem? Não, Eles pagam dívida para a China. Não, peraí. Tem uns números, mas acho que a produção é 2. 1,8 a produção. 1,8. 800 vão para os Estados Unidos. Acho que um pouco 600 menos. consumo interno. 600 consumo interno. E o resto vai para a China e Rússia. E as exportações para a Rússia, para a Índia caíram, e uma parte também vai para a Mas veja bem, quase tudo que vai para a China já entrou o dinheiro. Já está pago. É uma dívida a longo prazo. Eles renegociaram um acordo do Oil for Once, e aí, digamos, eles tiveram como 1 ou 2 anos de graça, né? E aí, o que acontece é que dessas 500 mil, 200 mil são para cobrir o pagamento do empréstimo, e os outros 300 são vendidos para o... Isso é o que se diz, né? Há também, que estão atrasando 10 meses o envio para a China, que já não entra mais dinheiro chinês novo, parou de entrar dinheiro chinês novo, que eles só conseguem fazer... Só a Rússia agora. Só a Rússia que refinanciou. E dos 97% de dólar que entram para lá, quase tudo praticamente é dinheiro americano, novo, dinheiro novo que eu estou dizendo, não dinheiro velho, né? Só fazer uma observação, quer dizer, eles não querem dar esse calote na dívida por conta dessa relação, mas, rapidinho, o default comercial é o que está na raiz da crise dos remédios, né? Também, bom, na crise dos remédios, um problema de você não... Eles têm, a Venezuela está tirando a menor quantidade de petróleo dos últimos, 25 anos, talvez. A gente está tirando mais petróleo do que eles, por incrível que pareça. Porque não tem grana para investimento, né? No caso dos remédios, sim, eles têm uma dívida grande com a indústria farmacêutica que não importa mais, né? Então, eles estão... Não só americana, europeia também, de vários países. Eles estão trazendo agora da Rússia bastante coisa, de Cuba, da Índia. Falta dólar, né? Falta dólar. Tem uma fila de 5 anos para repatriação de capital para a matriz das multinacionais. Faz 5 anos que não repatriam. Tirou as subsidiárias do guarda-chuva, né? Agora são empresas independentes na Venezuela, não fazem mais parte dos grupos porque os números, enfim. Uma das coisas que eu fui para lá em maio, eu acho. Eu fiquei muito surpresa, já falei isso para o Ian, porque você acompanhando as notícias que você vê na Venezuela, e naquela época havia protestos todos os dias, tinha protesto desde o começo do ano, todos os dias tinha protesto, e era assim, o Maduro vai cair. Eu fui lá para cobrir a queda do Maduro. Fui preparada, comprei um maço, né, 10 pacotes de cigarro, miojo, né? Não tem comida, vai cair, vai mudar o governo amanhã. E eu cheguei lá e não era nada disso. Eu fiquei muito surpresa como havia empresas,
como em Altamira as pessoas estavam nos seus cafés, tomando café com cappuccino, como havia pão doce, como havia comida, tinha supermercado. Eu achei que eu não ia ver comida. Eu estava preparada para ir assim para Angola, né? Vi um grande descompasso entre o que é a cobertura, quando você olha ela num todo, não uma reportagem específica, e quando você está lá. Por um lado. Por outro, também, um grande descompasso entre o discurso dos manifestantes e a realidade. Porque havia um discurso da oposição que era agora vamos conseguir, vamos ficar na rua até Maduro cair. E não era isso, não é um governo que vai cair facilmente. Então, eu queria um pouco que vocês comentassem qual é a visão de vocês sobre a cobertura, quando você olha de fora, e se vocês acham que dá para melhorar, se vocês acham que o trabalho de vocês consegue ter alguma diferença nessa grande nuvem, né? É isso. Vou contar uma experiência que eu tive também, logo que eu cheguei agora, lá da última vez, foi o momento em que a Assembleia Constituinte praticamente dissolveu o Congresso, né, a Assembleia Nacional. E eu tive essa mesma impressão, porque eu estava numa área de Caracas e fui para Altamira e estava todo mundo bebendo, era sexta-feira, uma tranquilidade. E aí é um descompasso mesmo, porque você vê essas mesmas pessoas estavam brigando contra a ditadura, mas no momento que o Congresso é dissolvido, está todo mundo tendo uma vida relativamente normal, assim, né? Eu fiz essa matéria para a Folha, inclusive puxando por aí, falei assim, caramba, a vida aqui segue normal e de certa forma eu acho que as pessoas se acostumam a viver nesse processo. E eu concordo contigo, eu acho que a gente, como reforça muito os pontos que são os pontos de maior contraste com a nossa vida ou com a nossa visão, acaba esquecendo de colocar os pontos de menor contraste também, que ajudam a contar uma história mais ampla, né? Acho que, eu não sei, um paralelo, né? Eu sou paulistana, morei aqui 6 anos e voltei para São Paulo. Ontem eu estava lendo uma página do, sei lá, Rio, da editoria de cotidiano do Globo, sobre a Rocinha. Se eu não conhecesse o Rio, você lendo aquela página, você não vai para o Rio, porque aquilo é guerra, né? Mataram entrou blindado, não sei o quê. Assim, uma narrativa de guerra. Eu acho complicado. Acho que, por um lado, o nosso trabalho é um pouco mostrar o que está acontecendo fora do comum. O que é notícia, né? Notícia não é fulano atravessou a rua e foi comprar um pão, né? Não é. Eu acho que tem que estar. A não ser que seja o Chico Buarque no Leblon, né? Pois é. Caetano estacionou o carro, né? Notícia é o fora do comum. Fora do comum é um pouco essa. Se você olha, né? Vou para a Venezuela. Ai, meu Deus, você está louca? A guerra civil. Não é nada disso. Não é isso, né? As coisas não são assim. Acho que a cobertura lá é um desafio, porque você fica ouvindo os 2, 3 lados, mas tudo muito polarizado. Não dá para fazer matéria ouvindo um lado só, lá menos, sabe? Porque é meio uma disputa pela narrativa, assim, sabe? Quem está certo, quem pensa no povo, o chavismo é isso. Por isso que os jornais, você tem que checar uma informação, às vezes, em 3 lugares lá e ligar para alguém que está lá, às vezes, porque quando você só quer saber se aconteceu aquilo. Porque os jornais opositores estão militantes, né? Querem derrubar o governo a qualquer custo, também tem um limite. Os do governo, aquela coisa, exaltando que a Venezuela é um dos países menos desiguais da América Latina. De fato mas também que padrão que a gente está usando, né? E não sei. Tem uma coisa que eu acho super curiosa em relação a essa coisa da imprensa. Uma das figuras fortes do chavismo é o Diosdado Cabello, né? Que é uma figura, é um militar que participou ele participou daquela tentativa de golpe com o Chaves. Ele era ministro, acho que da Defesa, né? Quando houve o golpe. Um monte de coisa. Ele participou de tudo. Ele foi chanceler, ele era o chanceler quando houve o golpe contra o Chaves, e ele continua sendo uma figura extremamente importante lá. E ele tem um programa semanal no canal. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira, que chama Con el Mazo Dando, que é dando com o porrete na mesa.
E aí basicamente o programa inteiro só falando mal da oposição e ele bate na mesa. Assim, poderia ser como um desses programas policialescos aqui. Ele é um militar, sempre é dentro de um forte militar, um monte de soldado ali assistindo. E tem uma parte desse programa em que ele pega um mural e coloca as manchetes da imprensa opositora e fica lendo e tirando sarro. Ele risca em cima e ele fala: olha que absurdo, que mentira, isso, mentira, e vai lá e risca, e vai lá e risca. Depois ele lê os do governo, que é assim: isso que é verdade, Maduro entregou 500 ambulâncias, nunca, sabe, acabamos com a fome, não sei o que lá. Então, assim, essa disputa de narrativa me deixou extremamente confusa. Eu tive a impressão, eu nunca já cobri internacional. Nunca cheguei num país em que as pessoas não conseguiam entrar em consenso sobre se alguma coisa aconteceu ou não. É uma loucura. E eu vi, depois voltando para o Brasil, eu percebi que, na verdade, o mundo está se venezuelizando. Assim, por isso que até a matéria fala muito disso. É muito difícil você achar alguém em que você pode confiar na Venezuela. Eu fui para lá no ano passado também e eu senti muita dificuldade de cobrir e mesmo fazer entrevistas, porque você fala com o pessoal do governo, tem um mundo aqui. Aí você fala com a oposição, um mundo paralelo. São dois universos que não se conversam. Dessa vez que eu fui para lá, eu decidi, não vou entrevistar mais nenhuma fonte oficial. Não vou entrevistar a oposição, não vou entrevistar o governo, não vou fazer mais nada. Só vou contar a história das pessoas. Porque é tão complexo e no final das contas você vai ter duas narrativas se confrontando numa matéria e as duas estão hiper distantes da realidade. Exatamente. Porque a oposição também utiliza de todos os mecanismos possíveis para demonizar o governo. E vem fazendo isso desde 99. Por isso tem tão pouca credibilidade hoje, né? Eles estão lutando contra a ditadura. Até no revogatório que o Chaves perdeu, eles estão gritando ditadura, entende? Então, é difícil lá. Parece o menino que gritava lobo, né? Eu tive muito essa impressão. Quando eu comecei a ler, não, porque a ditadura, o Chaves já era ditadura quando chegou no poder, já era ditadura desde o primeiro momento. Candidato, exatamente, né? E fazendo referendo e tudo, não. E todas as eleições já eram, né? Segundo a oposição, já eram roubadas e tal. Então, enfim, bem complicado. Eu me lembrei, só um ponto, eu me lembrei da primeira matéria que eu fiz sobre Venezuela. Eu fui em 2012 para as primárias da oposição e foi justamente uma matéria assim, cotidiana. Um dia antes da votação, eu estava vendo as televisões. E eu fiquei assustada, porque era um nível assim, ofensivo. O governo desqualificando os candidatos opositores, golpistas, Capriles, né? E, do outro lado, também, os canais privados desqualificando. E aí a matéria era esse tom, uma guerra, assim, de... É meio assustador, né? E, por outro lado, tem uma outra questão que é assim, um enxame, uma nuvem de sites que fazem notícias falsas mesmo. E, assim, por exemplo, é muito difícil você conseguir entender se, de fato, se de fato há elementos no governo ligados ao narcotráfico, né, elementos importantes. Há notícias, você vai ver a fonte é complicada. E, por outro lado, eu acho que também assim, é impossível, qualquer jornalista sensato, todos somos, você não perceber a estratégia americana, que, de fato, obviamente, Chaves usou isso muito, Maduro isso muito, assim, os Estados Unidos realmente influenciam e querem influenciar a agenda, né, venezuelana, não só, digamos, via USAID e tudo, mas também via a imprensa. A visão é que nem quando a imprensa americana cobre a Rússia, né? Não dá para você ler aquilo sem um filtro, né? Quando a imprensa americana cobre a Síria, super interessante você ver a cobertura síria da CNN, a cobertura síria da RT, da Russian Today. É a mesma coisa, são dois mundos completamente diferentes, né? São duas histórias completamente diferentes. Agora, como jornalistas individuais, ou você é um freelancer, você dentro de um jornal econômico, você consegue fazer diferença? Tem alguma coisa que a gente consegue fazer para tentar... Eu acho que, assim, fazer diferença é fazer um trabalho honesto, né? Seria ruim ir lá e
ficar só vendendo o discurso da oposição ou só do governo. Então, falar com as pessoas ou falar o foco mais do valor é setor produtivo. Falar com essas pessoas, mas confrontar com dados macroeconômicos ou indicadores. Acho que você indo lá sem preconceito é difícil, né? Porque a gente não somos robôs, somos pessoas com uma carga aí de uma formação X, a gente carregamos valores e visões, etc. Você ir um pouco de peito aberto, fazer um trabalho honesto, que agregue, que traga informação, ó, eu estou aqui para te mostrar o que eu vi, não necessariamente para fazer você pensar assim ou assado, eu acho que já é fazer diferença, não sei, eu penso assim um pouco. Também acho que tentar... Eu adotei a tática de tentar mostrar a vida cotidiana. Como é que as pessoas estão vivendo, independentemente de que lado elas estejam ou não, se estão morando no bairro rico, pobre, se são chavistas ou não. Eu tenho buscado fazer isso, fugir das discussões políticas maiores, porque eu acho que o caso que a Venezuela vive hoje, ela extrapola a questão ideológica. Já não é mais uma questão puramente ideológica ali, entende? Resumir tudo ideologicamente você não consegue explicações para outras áreas, né? Então, eu acho que isso, concordo com a Marcília, acho que tem que tentar mostrar o que é verdadeiro para você também, né? Assim, que você consegue ver como verdade. Eu tenho uma pergunta do público, mas espera aí que eu só queria pedir, aproveitando que você adotou essa tática de... Gente, sigam o que eles estão fazendo, hein, aliás. E a pública também, claro. Já que você adotou a tática de mostrar o que as pessoas estão vivendo, tem uma matéria sua que saiu na BBC que é fantástica, que eu achei que, para mim, revela muito todas essas nuances desse jogo político, que é a matéria dos meninos de rua. Você pode contar o que você descobriu? A Venezuela passou... O pessoal aqui do Brasil ficava falando muito que a gente ia passar por um processo de venezuelização, né? E, na verdade, eles estão passando por um processo de brasilização, com uma série de problemas sociais que eles não tinham ou tinham em pequena escala e que estão crescendo muito por conta da crise. Uma delas é a população de crianças de rua, que tem crescido bastante lá nesses últimos anos. E interessante como essa população de rua foi, de certa forma, cooptada pela classe média e pela oposição para fazer parte dos protestos, entende? Que eram muitas crianças que... Não só crianças também, que é o pessoal que eles chamam da resistência. Moradores de áreas periféricas, jovens, que recebiam, claramente, comida, grana, entendeu? Mas, no caso das crianças, especificamente, elas passaram por um processo, a palavra até é ruim, mas é um processo de empoderamento, digamos assim, por parte dessa classe média, que passou a alimentar eles, passou a dar roupa, carinho. Eles mesmos contam isso, né? Pô, nunca me deram um carinho na vida, nunca. Esse pessoal sempre tinha medo de mim e veio conversar comigo e tudo mais. Então, essas crianças passaram a ter um papel importante na dinâmica dos protestos. Com o fim dos protestos... Eram eles que ficavam na linha de frente, não com só as crianças de rua, mas, sim, mas, em geral, jovens da população mais pobre, né? Que eram cooptados, algumas vezes por ideologia, por acreditar naquilo, e muitas vezes por também receber algumas benesses. Os restaurantes estavam dando comidas para as pessoas, nas áreas mais nobres. Porque os protestos estavam muito concentrados nas áreas nobres de Caracas, né? Quando acabaram os protestos, a classe média começou a ficar incomodada de ter essas crianças na área deles, entendeu? E falar assim, porra, essa galera tem que sair daqui. Né? E foram procurar algumas ONGs que têm tratamento direto com eles, como, por exemplo, a Casa Dom Bosco, que a gente tem aqui no Brasil também. O cara da Casa Dom Bosco falou, pô, os caras estavam falando para mim, pô, dá um jeito de tirar, essa molecada tá demais, entendeu? O que aconteceu? Eles conseguiram montar um acordo com os centros comerciais dessas áreas mais ricas. As crianças foram para áreas debaixo de viaduto, não ficaram mais nessas áreas mais ricas, e perto dos centros comerciais, que passaram a dar almoço e janta para eles, com a garantia de que eles não entrassem nos centros comerciais, entende? Um processo muito semelhante que a gente
tem aqui no Brasil também de um acordo com as crianças de rua, para que não causem problema, mas a tendência provavelmente lá é que em breve você vai começar a ver criança de rua sendo morta também, né? Como aqui já acontece e tal. Então é muito interessante, porque eles saíram de heróis e voltaram a ser párias, né? E provavelmente quando voltar aos protestos, se voltarem aos protestos, novamente eles vão ser os heróis que vão estar lá na frente tomando ao lado, né? Desculpe interromper, temos várias perguntas aqui. Temos uma aqui da Júlia Tavares. Júlia Tavares. A minha pergunta, acho que a gente já falou um pouco, é de que forma que as agências de notícias internacionais também não têm um interesse ideológico em propagar que o governo Maduro vai cair e dar essa visão, que é a visão que a gente compra do caos total, mas, pelo visto, o caos existe e é total mesmo. Mas eu acho que a gente acaba absorvendo muito essa visão de agência internacional. Eu queria que vocês comentassem um pouco. Bom, eu lido com a agência todo dia, né? Porque em Inter a gente tem que ficar refém, não tem correspondente em todo lugar no mundo, e a gente compra esse serviço noticioso. Eu acho, assim, sempre me pego pensando que a América Latina ela deveria ter uma agência própria, porque sempre são jornalistas da Reuters, da Bloomberg, da AP geralmente é local, mas, né, AP americana, e eles vêm com essa... Imagina, você tem um jornalista, não sei, britânico ou alemão, ele cai na América Latina e ele fala, gente, realmente, acho que esse cara é um ditador, não sei, porque é muito diferente da realidade dele, entendeu? Então, assim, você lê com parcimônia, de repente, para ter aquela faísca, aí você liga para suas fontes lá, dá uma olhada. Não sei se existe assim uma coisa, um plano, né, de caso pensado, quero que o Maduro caia, então a notícia vai por aí, mas acho que eles ficam tão assustados com o que não é usual, ou que é muito diferente da realidade deles, que eles tendem a ressaltar ainda mais... não sei, o que eles chamam de ditadura, autoritarismo, etc. Acho super complicado, a gente reluta em dar coisas de agência. Tem umas muito técnicas, né? Então, sobre bônus que a Bloomberg dá, ou que, né, eles dão uns furos, porque eles às vezes fazem uma triangulação. A matéria é assinada por um cara de Caracas, com um cara de Nova York, um cara do México, aí tem uma apuração. Então a gente acaba dando, porque eles têm mais tempo para apurar determinadas matérias, ou normal também, né? Não dá para fazer todas as matérias do mundo e eu fazer todas sobre a Venezuela. Mas acho bem complicado. Você acha a cobertura ruim deles? Não diria ruim, mas você tem que dar uma filtrada, porque, sabe, a gente, América Latina, falando sobre a América Latina, eles são a América do Norte falando sobre a América Latina, ou a Europa falando sobre a América Latina, é diferente. Acho que tem que dar uma filtrada, assim. Não sei, acho que se eu respondo. Eu lembro de uma história quando eu estava em Londres, e aí era uma dessas brigas aí do Chaves com o... Não, do Chaves com o colombiano, então presidente, o anterior, com o Uribe. E aí eles estavam numa de, invadiu meu território, você invadiu meu território. E eu estava lá, eu estava trabalhando, acho que no Independent. E todo mundo estava assim, nossa, vai dar guerra, vai dar uma guerra, vai acontecer guerra, não sei o que lá. Eu falei, gente, que guerra? A gente vai ter guerra da Venezuela com a Colômbia, não vai acontecer nunca isso. Mas se fosse uma coisa Espanha-França, já seria, né, talvez tivesse. Mas a gente está na América Latina, é diferente. Você pode comentar isso? Eu concordo um pouco, e eu vou dizer, gente, nós somos jornalistas, mas para a gente, ou para mim, pelo menos, é difícil compreender como essas grandes narrativas se compõem. Porque quando você fala com os jornalistas que estão lá, são pessoas
íntegras, são pessoas, pelo menos, interessadas, são pessoas... Tem gente que é mais contra Maduro, tem gente que é mais a favor, mas assim, são pessoas que estão ali fazendo o seu trabalho. E não é que também chega o patrão e fala, você vai escrever, que não sei o que lá. A não ser no caso, por exemplo, da Folha, que tomou uma decisão editorial de chamar de ditadura. Para mim, é difícil compreender como é que essa, né, como é que essa visão fica, no final, tão redondinha, tão densa para um lado, né? Acho que nem sempre, nas agências, por exemplo, ou nos jornais também, nem sempre tem uma diretriz assim muito clara, né? Mas o repórter vai se acostumando e vendo que determinadas matérias que ele faz emplacam mais do que outras, né? Então, tem mais espaço do que outras. O editor topa, o editor topa, vai para a primeira página, não vai. Então, lentamente, nós todos vamos sendo empurrados, de uma forma talvez não tão explícita, para o meio, pela maneira que o teu empregador pensa, né? Por mais que você tenha uma posição pessoal distinta, e talvez isso não seja uma coisa assim muito clara, preta e branca, né? Que você faz uma matéria, às vezes, que é contra o que ele pensa, não vai emplacar tanto, mas você, consegui emplacar uma materinha que vai... Mas aí, quando você faz outra que tem um viés um pouco mais parecido, ela rende mais. Então, é uma coisa mais sutil, eu acho, sabe? E claro, né, a pessoa foi até a Venezuela, passou esse tremendo do medo, ficou lá uma semana, ralou para que você quer que a sua matéria esteja na capa e esteja com destaque, né? Também acho interessante esse fato, eu acho que ficou bastante claro aqui, que eu acho que as pessoas não sabem que, geralmente, acho que numa imprensa mais tradicional, a manchete é do editor e o texto é do repórter. Então, eu tenho amigos, por exemplo, que trabalhavam, sei lá, no Globo, que a matéria era muito bem feita e a manchete era assim, não condizia com o que ele pensava, né? Isso acontece também. Temos mais Temos uma aqui, o Vitor Martini. Eu queria perguntar para vocês qual vocês acham que falando assim dessa situação de agências de notícia e da influência americana, mas qual a influência do Brasil nessa situação e, principalmente, como essa influência ela mudou do governo Dilma para o Temer? E aí, se vocês puderem complementar mais, como isso mudou na abordagem da imprensa sobre a Venezuela, conforme esses governos mudaram e essa abordagem com a Venezuela mudou? Eu acho que houve uma mudança já do governo Lula para o governo Dilma em relação à Venezuela, bem clara, assim, né, de política externa, se a gente for analisar. E eu acho que, assim, comparando a cobertura, era Chaves e Lula, né, os grandes parceiros ali, pelo menos para a plateia, porque havia divergências entre eles, isso não é muito falado. Mas acho que existiu uma tendência a demonizar menos o chavismo, a imprensa nacional, porque o Chaves era tão próximo, a Venezuela já ia entrar no Mercosul, né? Existia um acercamento maior, né? Em relação ao governo Temer, o que eu vejo é que praticamente, eu não sei se também um analista vai dizer, o Brasil tinha muitos problemas internos, não podia dar muita bola para a Venezuela, não estava em condições. Mas, assim, logo que o Temer assumiu, o governo venezuelano retirou o embaixador e o governo brasileiro fez o mesmo, né? O nosso embaixador voltou para lá recentemente, mas não há um embaixador venezuelano no Brasil ainda. O curioso disso é que o antigo embaixador, o embaixador brasileiro lá, era um embaixador muito alinhado ao governo Lula, né? Muito alinhado ao PT, ou não ao PT, mas ao Itamaraty do Celso Amorim. E ele permanece, quer dizer, o governo Temer preferiu ter uma abordagem mais pragmática, eu acho, né? Mantendo eu acho ele. Que é estratégico, né? Você ter uma pessoa que tem que consiga circular entre algumas figuras do governo é melhor, eu acho, do que ter uma que vá lá falar mal do governo venezuelano. Esse cara vai ficar no gabinete o dia inteiro, né? Mas eu não acho que houve uma... Eu acho que logo que há uma mudança de governo, né, de Dilma para o Temer, o Brasil, não sei se estava muito preocupado com as questões internas, mas meio que
lavou as mãos para a Venezuela. Acho que foi um erro. Isso, com a Aloysio Nunes, acho que foi repensado um pouco, tanto que o Rui Pereira, que é o embaixador, voltou, porque a Venezuela é um vizinho nosso, está em crise, né? Existe uma onda migratória importante, não dá para dizer que não interessa, para a gente tanto faz. Esse problema vai resvalar em algum momento se a gente não ligar para ele, entendeu? Não sei se eu respondi sua pergunta, Vitor. Eu consigo ver mais assim como era com Lula e Chaves e agora. Claro que tem vários elementos aí, né? Chaves e Lula, agora é Maduro e Temer. Houve um distanciamento grande, mas teve também, eu acho, nesse processo do Brasil, do processo de impeachment da Dilma, da crise que a gente começa até a partir de 2014, uma narrativa muito forte em cima de Venezuela como um exemplo de potencial futuro do Brasil com o governo petista, né? Então houve um interesse um pouco maior da imprensa em tentar caracterizar a Venezuela como uma coisa terrível, que o futuro do Brasil podia ser a Venezuela. Acho que teve um pouco disso. Nesse processo, depois com a virada de governo, acho que diminuiu um pouco. Você acha, então, aumentou o tom na pré? Você acha que os jornais fizeram isso ou era uma coisa mais de rede, era uma coisa mais comprar um pouco o discurso eu acho que os dois. Teve um episódio muito interessante, que é aquela história... Lembra que quando Aécio Neves, uma coisa que nunca tinha acontecido, né? Fizeram aquele escândalo de que não deixaram entrar e tudo mais. De certa forma, eu acho que a imprensa brasileira entrou junto nessa onda, sabe? Não sei. Não, eu acho também, mas... acho que é fácil comprar o discurso. Você cobrir política nacional é claro, assim, você fica muito refém de quem você cobre. Você às vezes até é meio garoto de recados, assim. É agenda, né? Então... também ou seja, os políticos brasileiros que se radicalizaram também empurraram um pouco a cobertura. Está acontecendo aquilo, você não tem como não cobrir aquilo, né? Eu acho que sim, bastante, na verdade. Eu queria falar um pouco do futuro, né? Vai acontecer as eleições. Queria que vocês falassem o que vocês esperam desse processo de eleições. E eu queria retomar lá no começo, Ian, você falou que você acha que não é uma ditadura, mas que o chavismo agoniza. Queria saber por que agoniza e se você vê algum futuro, alguma solução para essa situação. Eu acho que a solução é financeira. Dinheiro. Se tiver dinheiro, o regime vai sobreviver, com certeza. E eu acho que isso está um pouco na mão da Rússia e da China, mais da Rússia do que da China, em manter não só fluxo de capital, mas também alimento, remédio, esses itens básicos que o país precisa para não entrar em colapso absoluto. Então, é difícil imaginar que a Venezuela não vai entrar em default daqui a 1 ano ou 2, entendeu? Com o nível de reservas que eles têm e com a capacidade de geração de capital que eles têm nesse momento, com a produção caindo. Dos 9 bi hoje, eles têm 7 bi de reserva em ouro, entendeu? Quer dizer, tem pouco cash circulando, né? Pouco dólar. Então, acho que a Rússia tem um papel muito, muito especial dentro desse processo aí, né? A Rússia e a China. É interessante para a Rússia ter uma Venezuela como está hoje? Talvez sim. Mas vale a pena comprar esse barulho para a América Latina, que saiu da agenda há quase 2 décadas, né? A gente não é mais agenda da discussão global. Então, não sei. Acho que as eleições de amanhã vão ser super interessantes para ver... Apesar de todas as críticas da oposição, a maior parte dos analistas lá na Venezuela dizem que as eleições, na hora do voto e da contagem, foram limpas, até a da Constituinte. A Constituinte parece que teve alguns problemas, mas também você não tinha... Você não tinha observadores da oposição nas mesas de votação. Amanhã você vai ter, entende? E todo mundo lá diz, né, que o Maduro ganhou de verdade, entendeu? Não houve fraude na eleição dele, o Chaves ganhou. Nas eleições de governador também o Capriles ganhou, mas os outros ganharam. Enfim, amanhã vai ser uma votação interessante. Por um lado, o governo está muito enfraquecido,
Mas a oposição está muito enfraquecida também. Depois de todo o discurso de 4 meses de manifestações de que o caminho não era democrático, que a solução venezuelana não era democrática, e a maneira como eles encamparam as eleições, no momento que o governo anunciou as eleições, fez todo mundo assim, porra, mas que papo é esse? Não é na briga que a gente vai resolver isso? Como é que agora a gente vai para as urnas? E se é uma ditadura, como é que a gente vai confiar? Então, teve uma desmobilização muito grande. Eu acho que um grande temor deles é se vai ter muita gente votando amanhã ou não, da oposição. Pegando um pouco esse gancho, eu acho que a eleição de amanhã vai ser um desânimo. As pessoas estão super sem esperança de que... Tem uma leve desconfiança de que possa ter fraude, mas como tem oposição envolvida, diminui bastante isso. Mas a oposição ela foi perdendo espaço. Tem umas pesquisas de opinião que mostram que, em fevereiro, se houvesse eleição, mesmo essa regional, que é para governadores amanhã, né? Quantas pessoas votariam na oposição dos que vão votar? 55%. Esse apoio hoje está em 50%, então ele está diminuindo. Acho que esse ponto pós-constituinte, de parte aceitar já ir para as eleições, desmobilizou muita gente, desanimou geral, assim. E o que dizem é que a oposição venceria... São 23 estados lá. A oposição venceria em 18, mas que aí quem é mais radical fala, mas o chavismo não vai permitir isso, e aí como também vai fazer isso? Acho que a gente tem que ver. Mas acho que rola um misto de apatia e desânimo. Então, vamos ver, né? Mas o que poderia mudar? Digamos que a oposição ganhe vários governos. O que isso implica? Isso implica uma fragilidade muito grande do governo para as eleições presidenciais que, teoricamente, acontecem ano que vem, né? Enfraquece muito o governo. Se ganhar tudo. Mas não acho que vai ganhar também, né? Não acho que vai ganhar tudo isso. Não sei, acho que é difícil fazer qualquer previsão do que vai acontecer. É horrível falar na de futuro sobre Venezuela. E qual que é a influência real dos atores externos? Da posição da América Latina, da posição do Brasil, da posição dos Estados Unidos? Tem influência real? O Trump falou, olha, estamos de olho, qualquer coisa a gente manda. Isso é só falatório? Quem vai resolver a Venezuela é a Venezuela ou há algum peso? Se o Trump quiser criar o caos ali, ele cria com muita facilidade, parando de comprar petróleo, impedindo que a Citgo continue a comprar petróleo venezuelano, entende? E aí você vai ter um problema grave. Talvez eles consigam encontrar um outro comprador, não sei, o petróleo deles é muito específico, é muito pesado, eles precisam... as refinarias que processam o petróleo deles da Citgo são... enfim, tem algumas mudanças técnicas lá, eles precisam importar petróleo mais leve para conseguir exportar. Isso nunca aconteceu, né? Em todo o processo do chavismo, os Estados Unidos sempre continuou... Agora, as sanções que eles adotaram complicou um pouco a vida para eles, né? Porque não pode emitir mais papel novo, né? Enfim. Invasão, não. Claro, eu não tenho certeza que os Estados Unidos operaram durante todos esses anos para desestabilizar o país, claro. Seria extremamente infantil achar que não, como eles operam em qualquer lugar, e como o Brasil deveria operar também, entende? Como todos os países fazem no mundo, basicamente. Né? Até no episódio de 2002, aquele golpe contra o Chaves, que acho que ali começaram os problemas, assim. O primeiro país a reconhecer o novo governo venezuelano foi nos Estados Unidos, né? Eu acho que ali foi assim crucial para entender um pouco essa trajetória, ao meu ver, de endurecimento do chavismo, porque eu acho que ficou uma paranoia na cabeça do Chaves de que os Estados Unidos estavam operando sim, que o setor privado estava alinhado com eles, e aí declarou-se guerra ao setor privado venezuelano, que, enfim, deu no que deu, o que a gente vê hoje. Assim, por muitos anos, o empresário estrangeiro ele era muito bem-vindo, muito mais do que o venezuelano ao país. Assim, havia facilidades para as empresas estrangeiras, mas para as locais era ambiente de guerra mesmo. Né? Mas se os Estados Unidos operam e etc., eu acho que sim, mas também não acho que isso
Não, e não acho que isso é... então os Estados Unidos opera, a gente tem que noticiar de tal maneira. Existe um problema na Venezuela. Os Estados Unidos, Rússia ou, sei lá, o Espírito Santo operando ali ou não, entendeu? O nosso papel ali é meio retratar isso, né? Acabou. Não. Eu concordo com a Marcília, porque pode ter a operação de quem for, mas a decisão de controlar o câmbio, a decisão de regular os preços, entendeu? Todo esse desequilíbrio macroeconômico que existe no país são decisões internas adotadas por eles de forma absolutamente quase inconsequente, né? Mas, por outro lado, você falou que o futuro depende da China e da Rússia, mais da Rússia do que da China. Mas aí por questões porque eles chegaram num ponto de asfixia econômica absoluta, né? Não sei, um cenário assim de um milagre que eu também não vejo a curto, médio prazo. O petróleo voltar a valer muito, aí o chavismo teria uma força, um superpoder, mas não dá para ver isso. A gente só vê o preço cair, subir um pouco, cair de novo. Isso não vai acontecer, né? Porque também houve uma queda abrupta, mas também acabou meio que estabilizando, e aí outros países são muito dependentes do petróleo, meio que se reorganizaram, né? A Venezuela, pelo jeito, só foi para água abaixo. Não tem outra fonte, né? Temos uma pergunta aqui da Gabriela Nogueira sobre a polarização. Oi, boa tarde. Uma coisa que eu achei muito curiosa é que essa polarização e essa disputa de narrativas na Venezuela me lembra muito a polarização e a disputa de narrativas no Brasil nos anos 2015 e de 2016, que é um dos elementos, querendo ou não, concordando ou não, que levaram ao impeachment da Dilma. Eu queria que vocês comentassem sobre isso, se é possível fazer esse paralelo entre esses dois países e a influência da mídia nacional e internacional nos dois processos e numa possível semelhança entre esses dois processos. Uau, grande pergunta. Eu acho que são bem semelhantes, sim, de certa forma. Acho que o Brasil foi se tornando mais semelhante à Venezuela, né? Principalmente a imprensa venezuelana sempre foi muito contra o Chávez, né? Desde o começo, e o golpe de 2002 é um exemplo muito claro disso, né? A imprensa operou, mas operou fortemente mesmo. A Caracas, TV Caracas lá operou forte. Enfim, houve. E acho que a oposição de lá, como a daqui também, optou por fazer uma demonização muito grande do regime, né? Acho que tem bastante semelhança. E o governo lá foi para o outro extremo também, demonizando a oposição. Como a Marcília disse, é impossível você confiar em qualquer coisa que qualquer um fale. Não dá para saber o que é verdade. Quando eu estava lá, eles disseram que tinha um plano, o governo estava anunciando que desbaratou um plano sionista para matar o Maduro, e encontraram vários pequenas pichações da Estrela de Davi uma possível rota de ataque, entendeu? E a imprensa estatal leva isso super a sério, e aí a imprensa opositora faz piada, enfim. É tudo muito... Eu lembro... Eu estava lá na época das bombas de cocô, vocês lembram disso? Ah, sim. Pra vocês terem uma ideia, é absolutamente bizarro. Uma parcela bem pequenininha dos moleques que estavam fazendo protesto resolveram que era uma ótima ideia fazer cocô nas garrafas e jogar contra os policiais. E aí eles chamaram de cocobomba, nem lembro o nome, era cocobomba, bosta bomba. E aí, quem que era? Acho que foi o ministro do Interior, falou que isso era arma biológica. Ele fez essa declaração, ele falou isso é arma biológica e será tratada como tal. E aí, eu acompanhando, eu falei, não, mas isso é um absurdo. Eu acompanhando as notícias, saiu na Telesur, e vendo, né, como é que é essa reação exacerbada, tal, no dia seguinte tinha sumido o link. Isso acontece direto. Tem uma coisa nessa cobertura das narrativas, das versões que, assim, claro, toda a cobertura intensa te consome, mas existe uma particularidade, você fica exausto, porque você, claro, a pessoa fala arma biológica, você vai falar, que ridículo, você está louco, você fala, claro, você
vai levando a sério, né? E tem que registrar e você fica imerso assim nessas versões e no que as pessoas acreditam, cansa, te tira energia assim, brutalmente. Mas eu acho que eu concordo plenamente da venezuelização da questão brasileira, porque, por outro lado, esse tipo de guerra mais suja e mais babaca te leva a discutir coisas que não são relevantes. Tipo assim, não é. O assunto não é se há um plano sionista para matar o Maduro. Isso é totalmente... Às vezes tira o foco para outras das coisas importantes, né? Exatamente, porque o governo também não quer falar sobre isso. Então, a gente vai ficar discutindo a bomba de cocô, a gente vai ficar discutindo plano sionista e ninguém vai discutir o que está acontecendo mesmo. Há uma crise, o governo não vai cair, o governo tem as Forças Armadas, né, totalmente fechada com o governo e... Até onde a gente sabe, sim, né? Até onde a gente sabe, mas também, enfim, nada se mostrou o contrário, teve um outro ali. E aquilo é uma tremenda confusão, que não há solução possível. Coisa das Forças Armadas, eu imagino que uma das saídas lá, que pode vir a acontecer, é exatamente um golpe interno por parte das Forças Armadas no momento que a coisa chegar se torna absolutamente insustentável. E acho que esse é um caminho possível. Acho que muita gente acreditou nisso lá, nesse período a votação da Constituinte. Muita gente da oposição acreditava que haveria o golpe interno, que ia ter o golpe. Que nunca veio, né? Não há quem descarte, inclusive, o Diosdado Cabello, que é uma figura super importante, é um militar, e muita gente fala que o Maduro ele é uma marionete do Diosdado, que quem governa a Venezuela é o Diosdado Cabello, e há quem fale que depende do que o Diosdado quiser em relação aos militares, que não é o Maduro que controla. Não sei, dá para dizer que ele vai estar 100% alinhado com o Maduro por muito tempo? Não dá. Mas é também um país que tem, né, tradição de golpes e que o próprio Chávez era militar. Então, o elemento militarista é muito importante. Eu queria aproveitar isso para perguntar para vocês. O Ian, a gente conversou um pouquinho sobre isso antes, você também deve saber. Por outro lado, durante isso eu detectei, é muito fácil observar, com a morte do Chávez, o Maduro ele foi dando mais e mais poder para as Forças Armadas. Eles foram criando um parque industrial das Forças Armadas, passou a distribuição do alimento para as Forças Armadas, a distribuição dos remédios para as Forças Armadas, portanto, empoderando as Forças Armadas, obviamente, numa relação de buscar apoio, porque são as Forças Armadas que vão segurar o governo numa situação de conflito. Por outro lado, há muitas denúncias de corrupção dentro das Forças Armadas. Então, eu queria que você me falasse um pouco como você viu isso, e um pouquinho antes da nossa conversa, você falou que, na Venezuela, você não acha nem que dá para falar sobre corrupção. Acho que dá para falar de corrupção. As acusações são de todas as maneiras que você imaginar, né? Dizem que o Maduro é o dono da empresa que manda as caixas Claps do México para a Venezuela, que o Diosdado é o maior traficante da América Latina. Enfim, tem 1 milhão de denúncias, né, que, enfim, ficam nesse limbo das denúncias sem muita comprovação. O que claramente acontece, eu acho, é que a situação está tão perto de um colapso que todas as figuras que estão no poder, quem está no poder, quem tem algum tipo de autoridade, usa dessa autoridade para poder conseguir sobreviver. Então, você vai ver em Caracas o tempo inteiro a Guarda Nacional fazendo blitz, que tem como único e exclusivo objetivo conseguir levantar um dinheiro para poder comer, que não é muito diferente do que acontece aqui também, né? Acontece muito. Você vai para o interior, não tem mais polícia. A polícia desapareceu, só tem a Guarda Nacional. E a venda de gasolina, não existe mais gasolina nos postos de gasolina. Você só consegue comprar com os que eles chamam de talibã, que são os traficantes de gasolina, com um ágio de 20.000%. E o cara está ali vendendo a gasolina e a Guarda Nacional está aqui do lado. Então, enfim, a coisa, eu acho que o que você falou, que é um óleo, né, um lubrificante, sem isso, eu acho que a sociedade não ia conseguir funcionar muito bem, né? A gente tem isso em menor escala aqui no Brasil, mas tem também, né? O servidor público que tem algum poder, ele vai aumentar o salário dele, a renda dele, se utilizando disso. Lá é muito aberto isso, né? E você viu a diferença dos anos anteriores para agora?
O que mudou? Isso eu queria falar. O que mudou da época do chavismo para hoje na vida das pessoas? Eu fui para lá no passado só. Meu conhecimento é muito de agora. Eu acho que houve uma mudança muito grande de 2016 para agora, em vários aspectos. A questão da inflação é uma. Acho que a questão dos alimentos é outra. As pessoas realmente estão comendo menos, entendeu? Tem algumas coisas curiosas assim de você ver numa loja de celulares, você vê um último tipo da Samsung celular e uma pasta de dente, entendeu? Porque ela ganhou o valor dela ficou tão alto, né, que o cara agora não vende mais uma pasta de dente Colgate bacana ali, ele põe dentro de uma vitrine, o pote de Nutella está do lado do celular mais caro. Isso vai dando uma ideia de como acessar esses produtos ficou difícil, né, para a população. Já tinha, há um ano, já tinha escassez. Era difícil comprar, mas agora está mais, eu acho. E a questão da comida, eu acho que está mais sensível agora. Tem menos comida, eu acho. Não sei. A Marcília foi mais vezes do que eu. Eu fui a primeira vez em 2012, no início do ano. A gente cobria a Venezuela porque tinha o Chaves, um cara ousado que fazia políticas econômicas muito ousadas em comparação ao resto do continente, do mundo, mas estava lá, 70% do orçamento em gasto social e tal, com um barril lá em cima, ok, continua essa proporção, mas eles não têm dinheiro para quase nada, nem para esses gastos sociais, né? E daí depois as outras vezes é gradual, sabe? Por isso que a gente até comentou isso, assim, é uma degradação, né, do cenário gradual, não é assim, invadiram, sei lá, né, um cenário de guerra da noite para o dia, né? É aos poucos, você vai vendo as pessoas. Uma coisa. E as pessoas vão se acostumando, né? As pessoas vão se acostumando lentamente com essas pequenas coisas. Eu lembro do ano passado, eu entrevistei um cara que ele me contava assim, agora tá foda. Toda vez que eu vou ao banheiro fazer número 2, eu preciso tomar banho, porque tá difícil conseguir papel higiênico, não tem. São coisas assim que a gente, que é jornalista, faz uma matéria e fica horrorizado, porque é uma coisa que a gente não consegue pensar muito. Mas as pessoas, de alguma forma, aquilo vai se naturalizando, e aí passou o problema do papel higiênico, agora você tem o problema do sabonete, e agora tem o problema do ovo, da carne, sabe? E vai... o ser humano se adapta, né? Infelizmente ou felizmente, a gente tem cenários de extrema pobreza a 3 quilômetros daqui, e estamos, enfim... E as pessoas vão vivendo, sobrevivendo, às vezes comendo mais ou menos. Mas, assim, não dá... Acho que tem países na região muito piores. Você foi para o Haiti, você viu. Aquilo é incrível. E as pessoas estão vivas, né? As pessoas se adaptam. Há uma coisa que a gente também comentou antes, que teve uma grande polêmica ali, porque eu coloquei na matéria que não há catástrofe humanitária. Acho que acha que há catástrofe humanitária. Um pouco a ideia era... Eu pensava que não havia comida mesmo, né? E eu cheguei lá e não só a comida, como a comida é distribuída. E as CLAPs são bolsas que são majoritariamente arroz, macarrão e tal, mas são distribuídas a preços super subvencionados. E há corrupção, mas elas estão chegando, né? E uma das coisas também, assim, quando se falava... O índice ali, fala assim, não há fome, mas o índice era, as pessoas estão comendo menos, as pessoas emagreceram. E se você compara isso com um cenário africano, por exemplo, de também, não agora, né, de 20 anos atrás, que era uma fome, famina, assim, em todo lugar, era muito diferente, né? Eu acho que a grande crítica, né, por que a Venezuela... tem tantos países assim, porque a Venezuela teve muito dinheiro. E não conseguiu dar... O Brasil não conseguiu dar um salto industrial, teve uma oportunidade até recente, mas a Venezuela poderia ter se planejado melhor. Não é uma culpa exclusiva do chavismo, governos anteriores fizeram isso, mas acho que choca por isso. Assim, tinha muito dinheiro ontem e hoje as pessoas estão usando toalha em vez de absorvente, passando bicarbonato no lugar de desodorante, trocando carne por banana, porque não tem carne, enfim. Isso é curioso mesmo, porque você... Porque você vê... As pessoas estão... É isso, tinha uma classe média mesmo entre a
população mais pobre. Houve uma... eu tenho um autor, um escritor lá, que ele diz que o grande feito do chavismo foi ter mostrado para a classe média como é que a pobreza sempre viveu na Venezuela, entendeu? Esse talvez seja o grande feito dele, para mostrar para as pessoas de Altamira que é foda viver sem água, entende? Mas sempre se viveu sem água em Cátia, ou no Petá, enfim. É interessante ver também como a classe média foi, em geral, você vê uma população mais rica consegue sobreviver melhor a essas crises, né? A casta, a elite consegue passar mais incólume. E lá não, lá também, sabe, é uma coisa muito generalizada, assim. É bem curioso, assim. Temos aqui 2 perguntas. Felipe Pinheiro. Deixa eu ver a minha pergunta de novo. Eu só queria saber se já existe, quais são as iniciativas, se tem algum plano econômico do governo para diminuir essa dependência do petróleo. E quais são as principais atividades fora a indústria do petróleo. Tipo, quando o preço cair, porque cada vez menos energia solar e outras coisas, né? E aí, vai morrer todo mundo? Eles devem ter lançado uns 300 planos já de alternativa. O último foi o El Gran Plan Conejo, que era dos coelhos para você conseguir alternativa à proteína animal. Então eles pegaram, disseram, carne, tem que encontrar alternativa. Então eles pegaram os coelhos, levaram para 10 ou 15 claps, eu acho, porque, enfim, coelho trepa igual coelho, então vai ter coelho até, né, vai ter coelho para sempre. Aí levaram os coelhos para lá e deixaram nessas comunidades. Aí voltaram para ver, né, a coelhada toda e começar a matar. Só que as pessoas começaram a se apaixonar pelos coelhos. Então levavam os coelhos para a cama, botaram gravata borboleta no coelho, o coelho tinha nome. Aí o Gran Plan Conejo fracassou, entende? Vai ter que arrumar outra alternativa. Mas, sei lá, eles fizeram 300 planos, né? Os motores econômicos de ouro, que na verdade é um bando de garimpo ilegal, que está todo mundo morrendo de malária, mas não tem nenhuma alternativa séria. Eu acho que o Chávez acreditou, eu acho que o que realmente pegou a Venezuela, no final das contas todas, foi o fracking nos Estados Unidos, entendeu? A superprodução americana de petróleo. Todos os petroleiros tradicionais. Eu acho que o Chávez acreditava que ia se manter o preço muito alto, que a demanda ia se manter muito alta. Trabalhou para isso. Trabalhou para isso. A OPEP é uma criação venezuelana, né? Foi um venezuelano que criou a OPEP. Eu acho que ele acreditava muito nisso e eles foram muito surpreendidos pelo fracking, eu acho. Não se esperava a médio e longo prazo que ia haver uma queda tão grande de petróleo, né? Mas é curioso, tem um livro, um clássico assim sobre Venezuela, que se chama O Estado Mágico. Ele mostra uma relação entre rentismo e política e sociedade interessante. E o curioso é que justamente quando o preço está lá em cima, o endividamento público explode, como se não fosse prever uma baixa, que acaba acontecendo, né? A história é assim, a gente. E é cíclico da Venezuela, cíclico, né? O Caracasso é um pouco isso também, né? Quando eles dobraram o preço da gasolina, e aí dobraram o preço das passagens, as pessoas foram para a rua, fuzilaram todo mundo. Isso decorrência de um empréstimo do FMI, Exato, né? Que eles tiveram que pedir, enfim. Então, por isso que a gasolina é super sensível. Eles têm medo de aumentar isso e ter uma insurreição, assim, né? Social. Tem o tal como é que se diz? A maldição do petróleo, né? Os países que são dependentes do petróleo. É difícil eles saírem disso, na verdade. Temos uma pergunta aqui do pessoal que está assistindo pelo streaming. Alisson Calado, ele pergunta: qual o papel das forças econômicas privadas nessa falta de alimentação e medicação? Vou fazer um breve comentário. Acho que o Ian pode falar melhor, porque ele passou esse tempo mais ligado à saúde, né, lá, a questão de medicamentos. Falam muito em boicote, né? Boicote, porque o cara fica guardando alguns produtos para esperar, para lucrar mais, esperar o preço subir. Não acho que pode se descartar, mas acho que tem uma coisa muito básica assim do capitalismo, que é o cara tem que ter incentivo, ele vai querer receber pelo que ele produziu e o que está vendendo. Então,
Qual o incentivo que tem uma empresa para vender para a Venezuela, que está com pagamentos comerciais todos atrasados? As aerolíneas, recentemente, todas estão saindo porque ficou a Copa e a United. Também. Eu voltei de United agora. Então, qual que é o incentivo? O cara é capitalista, ele quer lucrar, vai demonizar, tudo bem, você pode ficar demonizando, mas aí o cara não vai te vender, entendeu? Esse é o basicão, concordemos ou não, é o que rola agora. A ideia de você controlar preço, acho que tem milhares de experiências no mundo, mostra que é uma ideia que vai fracassar, né? A melhor maneira de tirar um produto do mercado é baixar o preço dele. Tu põe o preço lá embaixo, quem é que vai vender? Quem é que vai produzir? E a questão da regulação de preços, eu acho que foi assim, o maior problema, um dos maiores, da regulação cambial e o controle de preços foi um erro muito grande e provavelmente o setor empresarial se utilizou de uma série de medidas para poder se aproveitar disso, incluindo boicote. Mas o fato é que vender pelo preço que estava determinado era impossível, né? Ficou impossível. E com essa maluquice do dólar também, o dólar preferencial a 10 bolívares, enquanto o câmbio negro está a 31 mil bolívares, eu acho que nem Buda, nem Jesus ia conseguir segurar a tentação de comprar a 10 e vender a 30 mil, entendeu? Impossível, não tem como. Então, quer dizer... Eles sabem disso. Sim, eu acho que se locupletam disso também, entendeu? Claro. Tem muita gente ganhando muito dinheiro na Venezuela, claro. A unificação cambial era uma das sugestões da Unasul, num plano do ano passado de recuperação econômica. Mas essa foi o ponto que mais se encontrou. Isso e taxar a gasolina a um preço de mercado. Foram os dois pontos que eles falaram não. Porque deve ter muita gente ganhando dinheiro em cima disso, enfim. Não, você imagina, 3.000% de lucro, sei lá quantos 1000% de lucro, é um negócio alucinante, né? Você vai ganhar muito, muito, muito dinheiro fazendo nada, né? É um dinheiro muito fácil, né? Você pega um dólar sem valer nada. É isso. A estimativa, se eu não me engano, eu posso estar errado nesse número, mas acho que 90% de reserva que o governo coloca para dentro do que oferece ao mercado é ao dólar preferencial de 10. Então, ou seja, entrega de dinheiro, né? Gratuito, distribuição de dinheiro gratuitamente. Agora, ninguém sabe para quem, porque na Venezuela não existem dados, né? Você não sabe nada do que acontece lá. Você não sabe nenhum número de nascimentos ou de mortes, nada. A ministra da Saúde que divulgou isso foi demitida, né? 2 dias depois, ela pela primeira vez divulgou os dados epidemiológicos. Tinha entrado poucos meses e 2 dias depois foi demitida. Isso é ruim porque o que acontece? A gente que trabalha, né, com economia, a gente recorre a consultorias que estão super ligadas ao setor privado ou cheios de interesses, ou FMI, enfim. Não tem jeito, você tem que retratar de alguma maneira. O governo não dá estatísticas, a gente busca as que tem, né? Isso também é uma política do Maduro, né? Ele foi retirando e retirando as estatísticas, que antes haviam. Até 2015 tinha. Alguma coisa, né? Mas, por exemplo, assassinatos. Em Caracas, os repórteres vão todo dia para frente do necrotério contar o número de... Alguém vai lá e passa para eles quantos corpos deram entrada. Eles publicam, aí as ONGs de direitos humanos fazem todos os cálculos de violência de Caracas com base em relatos de repórteres de um necrotério. E aí, nesses números, surge Caracas como a capital mais violenta do mundo. Mas ninguém sabe de verdade. Ninguém sabe, inclusive porque para esses cemitérios vem gente de outros municípios, né? Ninguém sabe nada, entendeu? É só chute. E aí fica difícil até elaborar a política pública sem indicadores, né, sem estatística. Eu queria só fazer um comentário sobre essa pergunta, que é o seguinte: fala-se muito de boicote, mas também assim existem repórteres lá. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de consciência que não é que todos os repórteres estão ali querendo derrubar o governo. Se houvesse uma organização massiva de boicote, isso teria saído em algum lugar. E o governo fala, mas não mostra as provas. Também tem isso. Há que se duvidar do governo e há que se duvidar da oposição e há que se confiar em quem consegue demonstrar alguma coisa, né? Isso é muito importante para a leitura da Venezuela. Seja você lendo a Reuters, seja você lendo o IAN ou a Pública, você precisa
tentar ver onde estão os fatos ali naquela história que é contada. Mariana tem uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta sobre essa questão da polarização, né? Que já foi muito falado, mas uma coisa assim, quando eu estive na Venezuela em 2010, era outro cenário, e era um cenário muito polarizado no sentido assim direita e esquerda, né? Você tinha, inclusive, quase um negócio territorial que você via na cidade. Você, se era de uma classe mais alta, você não transitava na zona que era chavista, que era um pessoal da classe mais baixa. Isso continua? Existe ainda ou hoje em dia a direita e a esquerda morreu e está um caos só? O que está acontecendo? Direita e esquerda nesse nosso padrão, né, que vem muito da Guerra Fria, né, direita, esquerda, porque você vai para Israel já é outra coisa. Sim, eu acho que em Altamira, predominantemente, por exemplo, mais opositor. Na eleição, especificamente da Constituinte, o governo só abriu centros de votação nos bairros, que são as favelas, e nas zonas mais pobres. O discurso, a desculpa era: não vai ter centro de votação em zonas opositoras, porque a gente pode sofrer um ataque, ou pode ter violência, etc. Enfim. Existe esse apartheid. Eu acho que o Rio existe menos, mas eu acho que São Paulo também existe, entende? A gente não tem a pobreza. Em São Paulo, a gente está nos Jardins, está, sei lá, na Paulista, em Santa Cecília, no Campo Belo. E o pessoal do Campo Limpo não frequenta ali se não for para trabalhar limpando. Aqui no Rio é mais misturado, é legal. Na praia, por exemplo, entende? Então, acho que existe um pouco essa divisão. Porque é uma questão de classe lá na Venezuela também, né? Quem apoiou o Chávez e quem era contra o Chávez. Quem era contra o Chávez era uma elite que se locupletou do petróleo também durante muito tempo, não dividiu a riqueza. É uma elite mesquinha também, como a nossa aqui, muito parecida até, eu acho. E, inclusive, na questão física também. Tem uma coisa muito parecida que você tem em São Paulo, principalmente, que é o cara da Zona Leste ou da Zona Sul, que é mais escuro, e se ele vai para os Jardins, ele vai chamar a atenção, a polícia vai em cima dele. Lá tem um pouco disso também, eu acho, sabe? E mesmo agora, nesse momento em que a situação está muito ruim, você conversa com as pessoas. Eu estive lá no 23 de janeiro, onde está o corpo do Chaves e tal, que é uma área super chavista. Você entra, as pessoas são chavistas, você entra na casa delas, está todo mundo puto, né? Porra, não tem comida, filho da puta do Maduro, fala mal do Maduro. Tem quase um sebastianismo ali, né? Pô, se o Chaves não tivesse morrido. Mas, assim, as pessoas também não confiam na oposição, porque acham que, quando voltar a oposição ao poder, vai ser a mesma coisa que era antes, entendeu? Aquela era pré-Chaves. Aquela era pré-Chaves, era uma crise desgraçada, as pessoas viviam super mal, e é inegável que houve uma melhora na qualidade de vida das populações mais pobres com Chaves. Parece um pouco até que está virando um peronismo, você acha? Tipo, o peronismo, ele hoje as pessoas continuam naquela plataforma do peronismo, que é um negócio que existia 1000 anos atrás. Você acha que o chavismo vai ter a mesma característica? Eu acho que o chavismo vai se manter. Porque o fato do Chaves ter morrido no auge, entendeu? É algo muito forte lá. E ele era um cara muito carismático, né? Então, a relação que eu mais faço é com o sebastianismo, sabe? A história de Dom Sebastião, que foi para ser, morreu e tudo mais, à espera da volta desse rei, sabe? Claro que todo mundo sabe que o Chaves morreu, mas eu acho que tem esse sentimento muito forte lá. As pessoas choram falando do Chaves, me comandando, até hoje, assim. E acho que eu acho que é interessante analisar, né, mais do que isso foi muito marcante. Por que foi tão marcante? Por que essas pessoas a vida delas foi tão transformada por um líder assim? A vida delas devia ser muito difícil, das gerações anteriores, entendeu? Para um cara vir e falar: não, você vai ter saúde grátis, ou educação, ou, sei lá, uma bolsa clave. Por que isso faz tanta diferença na vida dessa pessoa? Entendeu? E o discurso de que a gente está sentado na maior reserva de petróleo do mundo e isso pertence a você. Nossa, isso é muito forte. Isso é muito forte para eles, entendeu? E você conversa com qualquer pessoa: pô, você não acha que o preço da gasolina está muito baixo? Não. É meu. Eu tenho direito a isso aqui. Então, é uma coisa que está muito entranhada na alma venezuelana, assim, eu acho, sabe? E esse cara chegar e dizer:
olha, isso aqui é teu e a gente vai repartir esse dinheiro entre a gente aqui, nós, não só com eles. É forte isso. Por outro lado, tem uma coisa que eu achei curiosa quando eu fui lá fazer a matéria, é que eu percebi, não sabia, isso também não é falado tão claramente, que os líderes de oposição são os mesmos líderes de oposição, né? Não mudaram, são as mesmas pessoas. Quer dizer, o Carmona, né, que assumiu o governo, não está exilado, mas todos, o Júlio Borges é o mesmo, Capriles estava lá, Leopoldo, foram lá na Embaixada Cubana, são os mesmos atores da época do golpe. Então, assim, realmente é difícil você criar apoio ou confiança da população se você estava ali no momento do golpe, que ficou para a história como um golpe, né? Embora ainda hoje a oposição diga que não. E as figuras também públicas que vão dar voz a essa oposição, o economista, o Toro Hardy, era um cara que era diretor da PDVSA, entendeu? O outro que fala sobre a questão da saúde na Venezuela é o ex-ministro da Saúde do governo Prestes. Enfim, essas figuras todas fazem parte dessa geração antiga, né? Então é difícil, eu acho, também. Tem, acho que, uns novos líderes da oposição que eles estão crescendo, que é difícil a gente falar, porque ficar entrando no rame-rame da política talvez não interesse tanto ao leitor brasileiro, né? Só quem é muito... Eu acho que é o Guevara, o Miguel Pizarro... Eu entrevistei o Fred Guevara, achei ele fraco de tudo. Mas então, a gente concordando ou não... esse Fred Guevara, ele era um estudante que em 2007 foi perseguido assim pelo chavismo, começou com umas... E ele dormia cada dia num lugar. Foi uma figura, entendeu? Então, acho que talvez tenha essa nova geração de opositores aí. Não sei como... Eu achei muito surpreendente também que, gente, depois de 16 anos de chavismo, eu não vi um projeto da oposição. E aí eu acho que até o José Vicente, ele falou assim, a oposição, ela só critica o Chaves, ela não permite a população sonhar, ela não apresenta um plano, ela não fala, vai ser assim, nós podemos melhorar, é só no negativo. O plano é derrubar, acabar com o chavismo. E uma disputa de poder interno, né? Agora, das primárias para governador, agora, em vários estados, eles estavam se acusando de fraude nas primárias, entendeu? Quer dizer, são projetos de poder pessoal ali, né? A MUD é a palavra pode ser usada zona, né? Foi uma aliança. É uma que em aliança 2012 eles se uniram, mas hoje já não... Não tem coesão nenhuma, né? Não. Gente, estamos chegando ao fim. Tem mais alguma pergunta da plateia? Quer fazer sua colocação, amigo? Não, longa não, tem que ser sucinta. Faz uma colocação breve. Então, sucinto, amor. Así, en termos gerais, eu primeiro quero parabenizar aos membros da plateia, porque realmente retrataram muito do que sente a população venezuelana nesse momento de crise. Eu sou William Clavijo, eu sou venezuelano, sou estudante de doutorado aqui na UFRJ. E, bom, eu sou cientista político também, então eu acompanhei todo o processo político venezuelano desde 99 até agora, né? Até o momento atual. Mas a única coisa que eu teria para adicionar nessa discussão, que foi muito ampla e muito frutífera, é que eu sinto uma sensação de que os apresentadores percebem a situação venezuelana dentro de um esquema de relativa estabilidade institucional. E aí eu discordo totalmente, né? Porque o que aconteceu com a Assembleia Nacional Constituinte foi, digamos, a consolidação de uma deriva autoritária do governo de Maduro e que começou muito antes da Constituinte, né? Começou no momento em que o governo desconheceu a Assembleia Nacional, né? O Parlamento venezuelano, que a oposição ganhou por primeira vez essa maioria qualificada, né? Porque a oposição realmente levou muita porrada nas outras eleições, né? Mas dessa vez ela ganhou essas eleições, né? E antes de tomar posse, o governo já escolheu os ministros do Supremo Tribunal Federal de uma forma arbitrária, porque violentou o reglamento de interior e debate, né, para poder escolher esses ministros, né, e a partir de aí iniciou o conflito de poderes que acabou quase anulando a Assembleia Nacional em março, quando o TCJ tomou uma decisão que permitia ao governo tomar decisões que não implicassem a aprovação do parlamento, né? E depois vai com a Constituinte, que foi feita de um jeito
totalmente arbitrário. Eu Vamos combinar, eu gente. concordo com você que é extremamente arbitrário. Eu acho que o fechamento do Congresso é um momento crucial nessa discussão, entendeu? É E fundamental. adicionalmente, uma coisa que eu sinto, evidentemente, Henry Ramos, quando assume a presidência da Assembleia Nacional, ele falou, inclusive você retrata no seu artigo, né, que ele em 6 meses iam a desenhar uma fórmula dentro digamos, da Constituição para procurar a transição política, né? Eu concordo, realmente eso foi um anúncio precipitado, mas por outro lado, o governo se aproveitou disso para bloquear todas as iniciativas de controle do parlamento. Como é possível, por exemplo, que a Comissão de Contraloria tivesse denunciado que Rafael Ramírez, antigo presidente da PDVSA, se perderam mais de 11 bilhões de dólares durante a gestão de Rafael Ramírez e esse cara esteja como ministro, como embaixador da Venezuela nas Nações Unidas? Nenhuma denúncia. Cadê a Fiscalia, que é a Procuradoria-Geral da Venezuela, para denunciar essa situação? Eu acho... Então, essa classe de coisa que eu Claro, eu não, e a fico muito própria a preocupado. situação da fiscal, que Da foi A louca, fiscal da Júlia Ortega fiscal. Díaz, que ela era forte defensora Do chavismo. do governo do Chaves. Continua, E ela se né? Sabe o separa que do falam governo. na Venezuela? Mas, Falam assim, a fiscal, que é a procuradora-geral, estava em coma até outro dia. Claro, ela fugiu para acordou. poder, né, só pra sobreviver. Só o ponto que eu queria deixar claro é o seguinte, eu acho que talvez você tenha se incomodado pelo fato de a gente não ter dito que é uma ditadura clássica. Não, eu teria um debate muito amplo, porque eu vou Exatamente. debater com você, iria debater com você pelo fato de que para mim é um regime autoritário, Claro. né? E não é uma democracia. Se você... Também, de novo, é difícil cobrir a Venezuela. Às vezes a gente aqui tentando fazer o contraponto, parece que a gente ficou meio bolivariano. Não, eu acho que eu concordo com ele. Eu acho que é impossível chamar a Venezuela de democracia nesse momento, impossível. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é impossível chamar ela de uma ditadura clássica. Enfim, aí a gente vai entrar num bem debate difícil. Não, assim, infinito, meu né? ponto Talvez é que... esse nosso ponto de vista daqui 6 meses esteja diferente, entende? Depende Porque, do que assim, acontecer. se você- Exatamente, muda muito a situação se da você Venezuela. pretende fazer uma abordagem da análise da democracia venezuelana, você obviamente tem que se remeter à Constituição de 99, né? Ela cria uma variedade de mecanismos de consulta popular, de participação cidadã, Sim, são que hoje ideias são boas, desrespeitados, né? é. E foram São. processos super ricos de Que era a participação. democracia participativa no lugar da representativa. E aí, Tem se muita você gente avalia dentro desde- do chavismo que critica muito o Maduro por ter destruído a melhor democracia da história da Por Venezuela. exemplo, né? os conselhos Do mundo, comunais. diziam, né? Mas A esse melhor grande conselhos diferen- comunais, Rick, não, é uma quanto tempo tem que não façam eleições para conselhos comunais? Um Sim. monte de tempo. E, gente, eu morei na Venezuela, eu era ativista político de Voluntad Popular. Vocês vão achar que eu sou de direita, mas eu não sou. Eu sou Voluntad estruturalista. Popular. Eu sou estruturalista, neochupenteriano. Inclusive, estou aqui numa casa heterodoxa de economia. Mas, enfim, isso não vai no debate. Mas, assim, eu vivi o processo de eleição dos conselhos comunais da minha cidade. Eu fiz voluntariado na fronteira colombo-venezuelana com muitos conselhos comunais, que muitos não funcionavam. Somente 2 dos quais a gente estudou e prestou apoio, funcionaram com projetos socioprodutivos. E esse pessoal, na hora de escolher os delegados do conselho, se você não era militante do Partido Socialista Unido da Venezuela, você simplesmente não era aprovado pelo Ministério do Poder Popular para as A comunas. E aí gente não... Claro. viu isso um pouco ano passado, essa coisa do ter mais entrada, diálogo com outras instâncias dos conselhos de zonas que são chavistas e menos das zonas mais ricas, entre aspas. E a questão existem muitas denúncias em relação às CLAPs, que zonas mais opositoras a bolsa não está chegando Não, direito. e agora, a recente protesta cidadã, eu realmente fiz sinais para você, porque eu discordo com o fato de que somente nas zonas nobres se dão as ondas de protesto. De fato, sim, mas não porque a população mais pobre não queira protestar. Se você vai protestar em Antímano, La Claro. Vega, ou mesmo no 23 de janeiro, você não pode protestar, Não, porque não os pode. coletivos armados eles Exatamente. dominam essas zonas. E Perfeito. você está sob ameaça constantemente. O Concordo. governo bloqueia todas as entradas para o centro de Caracas, porque aí é onde ficam as sedes das principais instâncias de governo. Sim. E o governo não deixa chegar as pessoas que protestam para lá. E se você chega lá, você vai com o risco de que você pode ser assaltado, de que você pode ser agredido por coletivos armados, porque inclusive eu, quando protestei, eu comi muito gás. Eu também apanhei no meio de protestos, sobretudo quando fecharam RSTV, aquele canal, o famoso canal de TV. Então, assim, tipo, também não é só, só os ricos protestam nas zonas nobres de Caracas. Não, claro que não, claro que não. Também não Claro é que que, não. Tem vários- também não é que os pobres todos não estão Exato. protestando só por causa dos, né, só por causa dos coletivos. Então, tudo isso é muito nuançado.
Obrigada, porque eu sei que você vai ficar falando, mas vamos falar depois. Eu tenho uma última pergunta, depois a gente vamos aqui discutir e tal. A última pergunta é a seguinte: o futuro da Venezuela influencia em que na América Latina, num cenário em que a gente tenha o ocaso dos governos de esquerda ou progressistas em todos esses, cada um com uma história mais deprimente, o que leva, o que significa para a América Latina o ocaso ou a permanência do chavismo? Eu acho que essa questão da Venezuela, que é polêmica e pessoas, né, ou caem de cabeça e se matam ou não querem nem entrar. E aí às vezes eu me pergunto por que eu estou estudando a Venezuela, né? Porque cobrir é meu trabalho, eu gosto. Eu acho que a Venezuela, ela é uma experiência, ela serve para a América Latina por quê? Porque ela é uma experiência de um tipo de esquerda que a América Latina sonhou por muito tempo. A Venezuela conseguiu implementar. Teve uma série de consequências e preços altos e logros e benefícios, enfim. E eu acho difícil, acho que a esquerda na região ela tem muita dificuldade em criticar, porque é meio uma decepção pessoal, é meio você dizer para si mesmo, puta, não está dando certo, ou está com problema. Eu acho ruim também a esquerda não poder criticar a Venezuela, porque eu acho que quando você critica, você melhora. E esse argumento de que criticando você faz o jogo da direita, isso é péssimo, porque aí fica todo mundo calado e as coisas vão piorando e ninguém pode falar nada. Então, não sei, acho que serve como experiência, cada país tem uma realidade, né? A gente não é rentista, não somos a Venezuela, mas acho que a gente pode aprender com coisas boas e ruins do chavismo, sabe? Não acho que tudo que aconteceu no chavismo é ruim também. Acho que a Venezuela é um país muito atípico na América do Sul, né? É um país que eu acho ele muito mais caribenho de alma do que sul-americano e tem uma economia que é muito própria dela. A gente acho que é o único país rentista, verdadeiramente rentista da América do Sul, principalmente. E acho que a gente vai sentir um impacto aqui se a coisa degringolar de verdade lá, porque eu acho que você vai ter um fluxo migratório bastante importante. Você tem 30 mil venezuelanos no Brasil hoje. Você vai em Boa Vista, está cheio de venezuelanos morando nas ruas, nos sinais, numa situação realmente complicada. E o pessoal de Roraima tratando bem mal esses venezuelanos. Tem um processo de um crescimento da xenofobia ali grande. Acho que essa é uma consequência importante que os países da região precisam olhar com carinho, assim, né? Muito bem, queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigada, pessoal, participou pra caramba. Obrigada. Quem não deu tempo de fazer pergunta, pode conversar aqui. Nós vamos